Bom, pessoal, aqui está o Pastor Raul para mais um review, para aquele nosso bate-papo especial onde eu apresento materiais que nós indicamos para você ou não, mas isso daí eu falo sempre no final dos vídeos aqui, né, dos reviews. Então vamos lá para mais um review hoje. Hoje nós vamos ter um material que foi lançado mês passado, uma bíblia de estudo. Vocês sabem que eu sempre procuro trazer as bíblias de estudo. Ah, mas pastor, não é melhor comentário, não é melhor tal. Querido, é o seguinte, eu sempre dou o exemplo do quê? Do canivete suíço. Canivete suíço quebra galho, ajuda a gente, é muito útil. Essa é a função da Bíblia de Estudo, porque ela traz o texto bíblico e estudos que já estão atrelados ao texto bíblico. Então ela é um excelente ponto de partida. Você faz o seu estudo bíblico com a Bíblia de Estudo, vê os estudos que ela te dá ali, aí depois você pode passar se quiser para outros tipos de publicação, como comentários bíblicos, teologias sistemáticas, manuais bíblicos, enciclopédias e etc. Tá, pessoal? Então hoje eu estou apresentando para vocês mais uma Bíblia de Estudo, lançamento da editora Mundo Cristão. Essa coisinha linda aqui, ó, Bíblia de Estudo do Swindoll. Charles Swindoll é o nome dele, né? Essa capa verde Tiffany, né? Verde Tiffany. Que a irmã Vanessa tomou conta da minha Bíblia. Ela sorteou e vai sortear as duas cinza, que também é uma cor linda, entendeu? Mas ela tá doida para passar a mão na minha, mas tá aqui, né? Apesar que ela já tá usando, já passou a mão. Mas vamos lá. Primeiro, quem é esse cara? Quem é o Charles Swindoll, afinal, que vem trazer esse material? Ele é um autor muito conhecido aqui no Brasil em termos de materiais cristãos. Você vai encontrar muito material dele no sentido de vida cristã, tá bom? Você vai encontrar. Agora, quem é? Charles Swindoll foi ordenado ao ministério em 1963 e serviu em Dallas, no Texas, junto a Dwight Pentecost. Vocês vão ter em breve o manual de escatologia do Pentecost aqui no canal. Por um pouco menos de 2 anos. E ele, desde então, assumiu pastorados como pastor sênior em Massachusetts, no Texas e na Califórnia. Swindoll é fundador e presidente da Insight for Living, que produz um programa de rádio do mesmo nome em rádios cristãs e não cristãs ao redor do mundo. O programa é ouvido em mais de 2.000 estações, bem como é transmitido via internet em diversas línguas. Isso se iniciou no verão de 1977, o ano que este jovenzinho aqui nasceu. Quando os sermões de Swindoll, na primeira igreja evangélica livre em Fullerton, começaram a ser transmitidos por rádio. Em 79, o Ministério de Rádio Insight for Living começou oficialmente. Os escritórios, sede da Insight for Living, estão agora situados em Plano, no Texas. Em julho de 1994, Swindoll se tornou presidente do Dallas Theological Seminary, que é o Seminário Teológico de Dallas, e agora serve como deão nessa universidade. Ele é autor de mais de 70 livros, a maior parte deles baseados em sua pesquisa preparatória para seus sermões pregados todo domingo. Em comemoração a seus 50 anos, a revista Christianity Today publicou um artigo nomeando Swindoll como um dos 25 pregadores mais influentes dos últimos 50 anos, contando 56 até 2006. Ou seja, a gente está falando de um cara que realmente sabe do que fala. Ele não segue a mesma linha teológica que eu, ele é dispensacionalista, ele não é reformado, mas pelo material que eu já li dele, ele tem muito a ensinar a gente. Não se esqueça que nós temos que estudar os materiais e reter o que é bom. Tanto que eu uso até hoje, eu falo para vocês, mesmo sendo reformados, eu uso a minha Bíblia de Estudo Pentecostal, minha Bíblia Dake, minha Bíblia do John Wesley, e não são materiais reformados, tá bem? Então vamos lá, vamos olhar para as questões, o quê? Convergentes da nossa fé, e não para os divergentes, amém? Então vamos lá, Bíblia de Estudo do Swindoll, eu sei que é isso que vocês querem ver, vamos ver essa maravilha, lançamento da editora Mundo Cristão, material maravilhoso para vocês. Bom, pessoal, aqui está a mais pedida Bíblia de Estudo Swindoll, nova versão transformadora. Aqui encadernação em papel, não é encadernação plástica, uma folha de rosto com o símbolo dessa Bíblia. Bíblia de Estudo Swindoll, material adicional por Emerson Justino. Mundo Cristão, NVT. Essa daqui traz a nova versão transformadora. Pessoal, olha só, até a ficha catalográfica, a página de créditos aqui
ela é diferenciada no mundo cristão, né? A gente tem um sumário com letrinha bem pequenininha. A gente começa, carta do editor Charles R. Swindoll, pastor sênior Stone Briar Community Church, Frisco, Texas. Prezado leitor, não há nada que se assemelhe à Bíblia. Este livro é único, porque ele é a própria palavra de Deus. Quando quis se comunicar conosco, Deus não apenas expressou sua mensagem. Também não a revelou meramente nas nuvens, nem a transmitiu por meio de sonhos e visões. Não, ele fez muito mais. O Senhor assegurou que a sua palavra fosse de fato escrita por seus profetas e apóstolos, e então preservada e traduzida ao longo dos séculos por seus seguidores fiéis. O Espírito de Deus comunicou a palavra de Deus em termos claros e compreensíveis, de modo que todas as gerações pudessem lê-la, entendê-la e ser transformadas por ela. Uma vez que Deus considerou tão importante nos dar a Bíblia, devemos separar tempo para ler a Bíblia, estudá-la e até memorizar porções dela. Por fim, devemos permitir que as suas verdades nos transformem. Que não haja dúvida, a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa autoridade final em questões de fé e prática. Ela é a verdade viva e infalível, que vem de nosso Deus vivo e infalível. Para conhecê-lo e amá-lo, é preciso conhecer e amar sua palavra. A Bíblia, que você tem em mãos, o ajudará a fazer justamente isso. As notas espalhadas por toda essa Bíblia são resultado de literalmente milhares de horas de estudo pessoal no decorrer de mais de 50 anos de ministério. Essa Bíblia de estudo foi planejada tendo você em mente. Ao ler as Escrituras, imagine que estou sentado ao seu lado, compartilhando histórias, ideias importantes e lições aprendidas a duras penas que vão encorajá-lo a caminhar mais perto de Cristo. Aqui o guia de uso da Bíblia de Estudo Swindoll. A gente tem introdução aos livros, artigos de aplicação, perfis pessoais, viagem pela Terra Santa, momentos de oração, ideias vivas. Introdução à NVT, entendeu? Que explica em detalhes essa tradução. E aí a gente já entra no Antigo Testamento. Então não tem muitos auxílios no início, tá? Então a gente vem, olha, o Pentateuco. Você tem uma pequena explicação sobre o que é o Pentateuco, então não vai ter aquelas introduções às divisões da Bíblia extensas, etc. Aí chegando, a gente começando em Gênesis, a gente tem um versículo ilustrando, mas que não é do livro, pode ser de qualquer livro da Bíblia. Antes que os montes nascessem, antes que formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Salmos 92. Gênesis. Quem escreveu esse livro? Onde estamos? Um mapa mostrando onde esses acontecimentos rolaram. Aí vem, ó, com os olhos aqui, né? Um olho. Por que esse livro é tão importante? Qual a ideia central? Qual a aplicação disso? O esboço é um pouco diferente, tá? Ele trata, olha, criação, queda, dilúvio, nações, Abraão, Isaac, Jacó e José. Ele mostra de uma forma diferente os temas, os assuntos tratados no livro. Não é aquele esboço que a gente está acostumado de tópicos, tá bom? Aqui a gente tem ideias vivas, que são o quê? As notas de estudo que toda a Bíblia, que a maioria das Bíblias de estudo tem. Entendeu? Nesses quadros verdes aqui que ajudam muito a gente. Olha só, essa Bíblia aqui ela é diagramada como 2 colunas para o texto bíblico. Aqui embaixo a gente tem as referências cruzadas e notas de tradução, tá bom? E aqui as notas de estudo que são chamadas de ideias vivas nesta Bíblia. Tá? Então vamos já dar uma olhada no tamanho da letra. Vamos usar o nosso paquímetro novo. Isso mesmo, nós temos um paquímetro novo. Vamos lá. Vamos primeiro a letra minúscula. Então aqui ele tem 2 milímetros a letra minúscula. Vamos pegar agora uma letra maiúscula. 2,5 milímetros a maiúscula, tá bom? É uma letra confortável para quem lê, tá? Não é uma letra pequena. Vamos dar uma olhada também na letra das notas de estudo, que isso ajuda muito a gente, que também, afinal, aqui que a gente vai buscar muito do estudo da Bíblia, né? É uma letra, ela é mais fina, tá, pessoal? E ela tem 1,5 milímetro na minúscula e na maiúscula, vamos pegar o D de Deus aqui, tem 2,5 milímetros. É porque a fonte muda, né? A fonte é diferente. Aqui nós temos o estudo de aplicação. São estudos, olha, a imagem de Deus, Gênesis 1, 26 e 27. E ele traz um estudo voltado para o quê? Para a aplicação em nossas vidas, tá bom? Isso que ele vai trazer, estudos de aplicação.
olha as notas de estudo, ela não é a Bíblia mais extensiva, mais exaustiva que eu já vi, mas é uma Bíblia muito interessante, viu, pessoal? Uma Bíblia que tem um conteúdo muito legal, muito gostoso. Como eu disse, a Vanessa me roubou a Bíblia. Para eu pegar para fazer para vocês o review foi uma luta. Ó. Orientações para o casamento, Gênesis 2, 24 e 25. Encontro em Gênesis 2, 24 e 25. 4 orientações bastante úteis para o casamento e cada uma pode ser resumida em uma palavra. As dificuldades chegam ao casamento pelo fato de uma ou mais dessas orientações terem sido desprezadas, ignoradas ou desobedecidas diretamente. A primeira orientação é o princípio do desligamento. O homem deixa pai e mãe. Desligamento não significa que não daremos mais ouvidos aos nossos pais. Também não quer dizer que nunca precisaremos deles, nem que jamais conversaremos com eles. É claro que não. Desligamento significa simplesmente que já não dependemos mais deles, ou cortamos essa dependência, ou então não devemos nos casar. Isso se aplica tanto a homens quanto a mulher, seja qual for a idade. A segunda é o princípio da permanência. O homem se une à sua mulher. Pense em um desvio que une duas substâncias. Se você já fez uso de uma cola profissional, entende o que o manual de instruções quer dizer com não aplique a cola antes de estar preparado para fazer a junção. Por quê? As coisas que você colar ficarão unidas. Esse é o princípio da permanência. Seguir esse princípio significa resolver e lidar com qualquer coisa que possa fazer a cola romper. Qualquer coisa que perturbe a permanência, isso significa que você não faz coisas que ameacem a união. Você se recusa a passar tempo com pessoas que possam enfraquecer a permanência. Você não permite flexibilidade onde deve existir fidelidade. Juntar é ficar permanentemente junto por toda a vida. Lembra que eu falo sempre para vocês, quando me perguntam do divórcio, eu primeiro falo para a pessoa fazer uma análise se ela realmente é casada. É isso, junto por toda a vida. A terceira orientação é o princípio da unidade. Os dois se tornam um só. Adiante na Bíblia, Paulo se refere a essa união como sendo um grande mistério, Efésios 5:32. Consegue imaginar duas pessoas muito diferentes se tornando um só? Isso não acontece automaticamente nem com facilidade. O processo apenas começa no altar. Demanda muito tempo e trabalho para que duas pessoas se tornem unidas em corpo, mente e propósito. É preciso uma vida inteira de adaptações e ajustes para que os dois se tornem um. A quarta e última orientação é o princípio da intimidade. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Vemos aqui Adão e Eva de braços dados perante Deus, sem sentir vergonha de se colocarem nus diante de Deus, um do outro. Sua nudez era mais que física, também era emocional. Eles não tinham segredos, não tinham nada a esconder, fosse de Deus ou de outro. Somente quando o pecado entrou no mundo é que conheceram a vergonha da nudez, Gênesis 3:7. Se você é casado, você e seu cônjuge ou estão se tornando mais unidos ou estão se escondendo. Deus quer que vocês dois desenvolvam intimidade, sendo abertos um para o outro. Quando surgirem dores de cabeça, desânimo e até mesmo alegrias, o cônjuge pode entender essas coisas como ninguém mais. É notável o que acontece quando a intimidade aumenta. Talvez você se dê conta de que não está seguindo os princípios de Deus para o casamento. Nossa natureza decaída é avessa a mudanças e é realmente trabalho duro. Mas quer saber quais são as boas notícias? Com Deus você consegue. O modo de buscar transformação é começar hoje, seguir a palavra de Deus e firmar o propósito de fazer a coisa certa a cada dia. Acredite, vale a pena. Olha, aqui a gente tem outro que é Viagem pela Terra Santa. Então, o que acontece? Você tem aqui um estudo sobre o quê? Sobre locais que apareceram na Bíblia. A gente começa justamente pelo Jardim do Éden, olha, que é o quê? Onde hoje é o Iraque. Ó, criação intacta. O Jardim do Éden era um paraíso imaculado, o lugar perfeito para Adão e Eva. E o que o estudo diz? Eu vou ler um estudo desse para vocês, de cada, tá? O esforço de acadêmicos estudiosos da Bíblia para determinar a localização do Jardim do Éden tem sido incessante. Gênesis descreve o Éden como estando para os lados do leste e tendo um rio que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. Conseguimos localizar 2 dos 4 rios, o Tigre e o Eufrates, que fluíam pela antiga Mesopotâmia ou moderno Iraque, Gênesis 2, 8,
10 a 14. De posse desses fatos geográficos escassos, os acadêmicos são obrigados a acrescentar um ponto de interrogação no Atlas ao lado de qualquer localização proposta pelo Jardim do Éden. O termo hebraico Éden significa deleite e descreve as circunstâncias ideais que Adão e Eva desfrutavam no jardim. Contudo, até mesmo o ambiente perfeito tinha seus desafios. Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem dos frutos de uma árvore que estava no jardim, Gênesis 2, 16 e 17. O mesmo no paraíso, a humanidade perfeita enfrentou a tentação do diabo e desobedeceu ao mandamento de Deus, Gênesis 3, 1 a 5, Apocalipse 12, 9. Adão e Eva tinham dentro de si a possibilidade da desobediência. Eles tinham. Em outras palavras, aquela vizinhança agradável do Jardim do Éden não removeu a necessidade de obedecer a Deus. É essencial que nos lembremos disso ao buscar nossos objetivos de vida. Se o paraíso exigia obediência a Deus, quanto mais não exige da nossa vida, para nos ajudar em nossa jornada. Temos aquilo que Adão e Eva também tinham, a direção de Deus. O que quer que o tentador procure inserir em nossa mente, a verdade é que as regras de Deus existem por boas razões. Deus nos concede suas proibições porque nos ama e não porque deseja nos impedir de alcançar nosso potencial. É exatamente o oposto. Os propósitos de Deus para a nossa vida são mais bem realizados quando confiamos em sua palavra e obedecemos a ela. A busca pelo Jardim do Éden não termina com sua localização física. Muitas pessoas vivem a vida em busca de uma vida ideal. Em vez disso, devemos nos propor permanecer obedientes, seja qual for a situação. A obediência é sempre o desejo de Deus para nós. Olha aqui, ó, as notas. Vamos dar uma lida em uma das notas, ó. Viva na luz. Provérbios 4, 18 e 19. 4, 18 e 19. Ó. Tá bem aqui. Ó. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Viva na luz. Com muita frequência, pessoas necessitadas de aconselhamento espiritual me dizem: não sei nem por onde começar. O pecado já cobrou tamanho preço delas e pagou seus dividendos com tamanha intensidade que elas já nem sabem qual é o verdadeiro problema ou como tudo começou em sua luta. Os problemas se acumulam e a adversidade só aumenta. E com a impiedade vem a confusão. As pessoas que estão perturbadas por causa do pecado procuram aqueles que vivem na luz. Elas precisam de direção para encontrar seu caminho e sair das trevas. Viu que não é uma Bíblia muito exegética. Ela não pega pormenores da palavra, não. Ela coloca estudos de o quê? De aplicação pessoal para você. Ó. E continua, tem as duas setinhas aqui para continuar. Provérbios 4, 18 descreve o caminho da pessoa que anda na luz. Tal caminho não é marcado pela confusão, mas por claridade e pureza cada vez maiores. A pessoa que caminha nele não é perfeita, mas mantém a proximidade com Deus, lida com o pecado da maneira correta, esforça-se para caminhar no Espírito, em vez de satisfazer os desejos da carne. Essas ações refletem uma vida que é sensível a Deus, uma vida que conhece o quê? Conhece a luz. Tá, pessoal? Então, realmente, são estudos mais voltados para a aplicação pessoal. Olha, momento de oração, tá? Momento de oração. Provérbios 6 inteiro. Aqui é sobre o capítulo inteiro, ó. O Senhor faz de nossa leitura de Provérbios um tempo significativo de instrução. Por natureza, não somos pessoas sábias. Somos orgulhosos, vivemos com pressa, ficamos preocupados, temos pensamentos maus. Como resultado, nossa tolice e nosso pecado, por vezes, nos sobrepujam. Podemos, contudo, clamar por tua graça dia após dia. Dá-nos paciência em nossa busca por aprender a arte e as habilidades da vida sábia. Oramos assim para a tua glória e no nome forte de Cristo nosso Senhor. Amém. Ou seja, aqui dá um roteirinho de oração, dá um exemplo sobre um motivo para a gente orar, entendeu? Ele dá um tema de oração para a gente nesse momento de oração. Aqui, ó, final de Jonas, Judá para Tarsis e Nínive, aqui o mapa mostrando, aqui o esboço de Jonas, aqui Jope, o maior produto de exportação, a compaixão de Deus pelos gentios. Olha, Jonas 1. Olha aqui, ó, Jonas, o profeta que corre.
perfis pessoais, pessoal. A gente tem que entender que existem esses perfis pessoais dentro da Bíblia de Estudo do Charles Swindoll. Perfis pessoais: Jonas, o profeta que corre. Informações básicas: local, Samaria, Nínive. Ocupação, profeta. Contemporâneos: Uzias e Jeroboão II. Isso daqui é muito importante para a gente entender o contexto do que ele vivia. Lições principais: é impossível fugir do plano de Deus para a sua vida, ou seja, a soberania de Deus. A compaixão divina se estende até mesmo àqueles que consideramos condenáveis. Olha que interessante. Deus pode usar pessoas relutantes e obstinadas. Saiba mais, a história de Jonas é narrada no livro de Jonas. Não, verdade. Ele também é mencionado em 2 Reis 14, 25, Mateus 12, 39 a 41, Mateus 16, 4, Lucas 11, 29 a 32. Vamos dar uma lida aqui o que se diz sobre o Jonão. Ao contrário do que muitos podem pensar, o livro de Jonas, não tem um peixe como assunto principal. Na verdade, ele trata da maior campanha missionária de todo o Antigo Testamento. É a história de Jonas, a quem Deus escolheu para levar sua mensagem de arrependimento e reconciliação a uma terra pagã. Não leva muito tempo para descobrir por que eu chamo Jonas de o profeta que corre. Observe como essa sua correria muda de direção ao longo do livro. O capítulo 1 mostra Jonas correndo para longe de Deus. Veja, Nínive era uma importante cidade da Síria, uma das superpotências da época, e uma grande ameaça à paz e à prosperidade de Israel. Portanto, Jonas não queria ver Nínive salva, mas sim destruída. Então, quando Deus chamou Jonas para ir, Jonas foi, tudo bem, só que na direção oposta. Está lá em Jonas 1, 3. Sendo profeta, Jonas devia saber que é impossível fugir de Deus. O Senhor seguiu Jonas em seu caminho para Tarsis e colocou uma tempestade violenta para bloquear sua fuga. Jonas 1, 4. Ou seja, vocês perceberam como a gente anda nos caminhos do Senhor, só que ele coloca, a gente pode desviar para o caminho que a gente quiser. A única coisa é que ele coloca um muro de concreto de cada lado e a gente dá com a cara nele, mas a gente vai continuar indo pelo caminho do Senhor. Então, olha lá, vamos supor a pinça, o caminho do Senhor, certo? Aí ele pega, coloca 2 muros em volta. E você ainda acha que você vai se desviar. Então, você está andando aqui no caminho, você vai virar pau. Você vai virar para outro pau. Você vai virar para outro pau, pau, pau. E aqui é a direção que Deus quer que você vá. O que vai acontecer? Você vai para onde quer, você gostando ou não. Só que você vai quebrar a cara, que nem um maluco, até você entender que você tem que seguir os caminhos do Senhor. Esse foi o passo número 1 no plano divinamente persuasivo de Deus. O passo número 2 tinha a ver com o grande peixe que Deus designou para trazer Jonas de volta ao quê? De volta ao juízo. O capítulo 2 mostra Jonas correndo na direção de Deus. Por certo, porém, levou um tempo até que esse profeta carnal e preconceituoso voltasse a pensar direito. Depois de se debater dentro do peixe por 3 dias, ele disse a si mesmo: quer saber? Acho que preciso orar por essa situação. O Senhor o ouviu, como sempre faz quando corremos até ele. O Senhor nos ouve, pessoal. No capítulo 3, mostra Jonas correndo junto com Deus. Depois do desembarque anfíbio, descrito em Jonas 2,10, o profeta não parou de correr até chegar em Nínive. Alcançada a cidade, pregou sua mensagem em cada esquina. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3,4. Então aconteceu o maior reavivamento da história bíblica. Mais de 100 mil pessoas se arrependeram e se voltaram a Deus em adoração. Não é erro de digitação. Nada mal para uma cruzada evangelista de fogo e enxofre que durou apenas alguns dias. Esse é o verdadeiro milagre desse livro. Perceba agora o que acontece no capítulo 4. Jonas está correndo contra Deus. Jonas havia pregado uma mensagem de perdição e destruição aos ninivitas, que era exatamente o tipo de tratamento que ele esperava que a cidade recebesse. Jonas 3:4, 4:2-3. Mas o povo se arrependeu e a destruição prometida não rolou, não aconteceu. O que mergulhou Jonas na depressão e na ira por meio de uma lição prática da planta, Deus capturou a atenção do profeta. Em seguida, confrontou com uma declaração e uma pergunta que foi mais ou menos assim: você está me dizendo, Jonas, que sente pena da planta que cresceu em um dia e um dia secou?
Por que eu não deveria ter compaixão dessa grande cidade cheia de pessoas? Não acha que você deveria ter sentido compaixão de um povo que poderia ter morrido sem conhecer o amor e a misericórdia de Deus? Mais compaixão do que você teve por uma planta, ver Jonas 4, 10 e 11. A visão de Jonas era tão limitada que ele se encantou por uma planta boba e perdeu a visão, o ministério que poderia ser realizado se tivesse corrido com Deus por toda a sua vida, tá bom? Às vezes a gente reclama, né? A gente se preocupa com coisas inúteis e a gente não percebe o que poderia acontecer caso nós andássemos com Deus, pessoal, tá? Jonas. Ó, aqui Pedrão, ó o Pedrão. Joséfo, historiador do século I, uma pedra com rachaduras. Por quê? Ó, locais, Galiléia, Jerusalém, pescador, apóstolo, pai, João, irmão, André, esposa anônima. Era casado. Caminhada com Deus, Hebreus 11, 32, 40. E aqui no final de Apocalipse vem um estudo examinando as escrituras, tá? Olha. E aqui com perguntas e respostas, tá, pessoal? Planos de leitura da Bíblia, índice dos artigos de aplicação, índice dos perfis pessoais, índice dos assuntos. Essa Bíblia é uma delícia para aplicação pessoal. Dicionário e concordância bíblica, tá bom? Olha, é o dicionário junto com concordância bíblica. Por exemplo, abrir, verbo, estender, tornar mais aberto ou esticado, desdobrar, destampar, criar uma abertura ou passagem movendo aquilo que fecha. Tá? E aí vem a concordância embaixo. Não é a primeira Bíblia que traz esse recurso, tá? Uma concordância interessante, tá? Em termos de tamanho. Crédito das imagens, tem que ter, né? Direito autoral. Roteiros de viagem pela Terra Santa. Os pontos de parada de nossa viagem por essa Bíblia de estudo visam ajudá-lo a ver e experimentar a Terra Santa como se estivesse visitando com Chuck e sua equipe. Acreditamos que você considerará cada parada uma experiência gratificante por si só, mas nas páginas seguintes também oferecemos visitas guiadas especiais, cada uma baseada em um tema, como cidades estratégicas da história de Israel, viagens do ministério de Jesus. Aqui você encontrará 6 diferentes experiências de viagem, incluindo um mapa da rota juntamente com as referências às escrituras e o número da página em que os pontos de parada dessa rota são comentados. Aqueles estudos, lembra? O Viagem pela Terra Santa? Aqui estão os roteiros com aqueles locais. Lembra onde eu li para vocês sobre o Jardim do Éden? Então, basta escolher um itinerário e visitar cada ponto para fazer uma viagem inesquecível através de alguns sítios arqueológicos e geográficos mais importantes da Bíblia. Então você vai vir aqui, ó, montanhas e vales de Israel. Primeiro, a gente tem Maressa, no Vale Guvrim. Então tem a página 1155 em Miqueias, tá vendo? Vale de Elá, Vale do Cedron. Ó, cidades estratégicas da história de Israel. Tem a explicação aqui, ó. Venha conhecer os locais onde os israelitas viveram. Escolha essa visita guiada para ver algumas das cidades mais estratégicas da história de Israel. Saiba mais sobre o povo de Deus ao conhecer cidades que eles descobriram, protegeram, em um caso, derrubaram. Então, ó, Ezion-Geber, página 482, está lá em 1 Reis 22. Vamos ver aqui, 482. Ezion-Geber, tá vendo? A 1 Reis 22, Ezion-Geber, uma advertência quando o seu navio chega. 1 Reis 22, tá vendo? Aqui é Ezion-Geber. Então, você vai vir aqui, Ezion-Geber, página 482. Então, eu vou aqui, leio, estuda, depois eu vou para Cádiz Barneia, página 201. Olha lá, em números ela tá, página 201. Vamos para a página 201. Cádiz Barneia tá aqui. Então, essa é a viagem. Tá vendo? Essa aqui que é a viagem. Então tem os roteiros aqui no fundo com o mapa, com o roteiro que você vai sair, ó. O tabernáculo, página 167. Vamos ver a página 167 aqui, ó. Lugares de adoração. Aqui, ó. O tabernáculo, tá vendo? Réplica moderna do tabernáculo. O tabernáculo tinha barreiras que se erguiam entre o povo pecador e o Deus Santo. Ó, Cesareia de Filipe. Aqui, ó, Paixão e Ressurreição de Jesus, Jardim do Getsemane, Torre de Davi. Essa parte aqui é muito legal, viu, pessoal? Ó, e aí a gente vem um conjunto de mapas muito bonito, um conjunto de mapas lindo para vocês. Aqui, ó, o templo no período do Novo Testamento, Israel e o Oriente Médio atualmente. Bíblia de Estudo, Swindoll.
Bom, pessoal, essa daqui foi a Bíblia de Estudo do Swindoll, nova versão transformadora, que traz esse texto bíblico de grande facilidade de entendimento, e vocês viram que é uma ótima Bíblia para o teu dia a dia devocional. Tô lembrando que a irmã Vanessa, minha esposinha linda, ela está fazendo a leitura de Provérbios com as meninas do Nascidas. Inclusive, pessoal, olha só, o link do Nascidas está aí na nossa página. Tá aí o link da meninada, só que é o seguinte, é um grupo só para as meninas. A gente vai disponibilizar. Tem um link na descrição aí do vídeo que você vai clicar e ali tem todas as redes sociais do Nascido, etc. Os nossos e-books gratuitos para você baixar e vai ter o link ali para você entrar no grupo do Nascidas para dar trabalho para minha esposa. Tá bom? Que eu adoro dar trabalho para ela, então vamos dar trabalho para ela juntos. E voltando à Bíblia do Swindoll, pessoal, é uma Bíblia que eu recomendo para você para o dia a dia, tá bom? É uma Bíblia muito legal que tem auxílios muito objetivos. Aliás, a Mundo Cristão embarcou mesmo nesse rumo do quê? De trazer bíblias de estudo que são objetivas em seus estudos e auxiliam muito o seu devocional. Porque é o seguinte, Bíblia de estudo, lembra que eu falei? Aquele canivete suíço. Sendo aquele canivete suíço que tem muito a ajudar a gente, nada melhor do que, tendo o texto bíblico, de serem ferramentas excelentes para o nosso devocional. É o que acontece com a Bíblia de Estudo do Swindoll, tá bom? Então é uma recomendação sim do Nascido de Novo, um ótimo material, espero que vocês gostem, assim como a gente está gostando dela. Como eu já disse, link na descrição, clica aí, baixa nossos e-books, entra lá no Nascidas, entra no nosso grupo do Telegram e vem fazer parte do Nascido, tá bom? Do Nascido de Novo. Vem acompanhar a gente que nós temos muito conteúdo cristão para te entregar. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.